Olá a todos, sejam bem-vindos ao podcast Facility Management Sem Mistérios. Meu nome é Thiago Santana e hoje vamos falar de um tema muito importante ligado a todo o setor de serviços, capacitação profissional. Se por um lado a qualificação de mão de obra é um aspecto cada vez mais importante para que o nosso país alcance o nível de desenvolvimento que tanto esperamos, por outro a gente vê cada vez mais a oferta de cursos de formação, principalmente a formação de base, diminuindo. Para esse episódio, então, eu tenho o prazer de conversar com Jorge Chaguri Júnior, presidente da Abrinstal, que vai falar um pouco sobre o programa BIP, o antigo Qualinstal, e como o setor de Facility pode se beneficiar desse programa. Jorge Chaguri, muito bem-vindo, seja bem-vindo ao nosso podcast. Thiago, muito obrigado, agradeço o convite, parabenizo desde já por esse projeto que vocês têm desenvolvido, pela atuação que vocês têm feito aí pelo setor de facilities e realmente tem nos motivado muito a desenvolver o setor até de forma conjunta, né? Exatamente. A gente vem falando muito, né, de como a cadeia se beneficia, o ciclo de vida das edificações, das instalações, que começa lá no projeto, passa pela instalação, comissionamento, a operação. Então, quanto melhor a cadeia avançar e tiver mais qualificada, acho que todo mundo ganha. É isso aí, estamos sempre juntos aí, desde o início da concepção do projeto até o fim da vida útil dele. Exatamente. Chaguri, se apresenta, fala um pouquinho da Abrinstal. Bem, eu sou Jorge Chaguri Júnior, sou engenheiro civil de formação, trabalho na área de projetos e sistemas de aquecimento e gestão de energia e atualmente estou como presidente da Abrinstal. A Abrinstal é a Associação Brasileira da Conformidade e Eficiência das Instalações, que tem como objetivo desenvolver o setor na área de instalações, buscando desempenho, eficiência dos sistemas prediais como um todo, né? Então essa é a Abrinstal. A Abrinstal nasce com vários projetos e ela nasce, na verdade, com o primeiro projeto, que é o projeto que surgiu na época no Sim de Instalação, e esse projeto chamava-se Qualinstal. O Qualinstal era um programa de certificação de instaladoras, né? E quando surge a Abrinstal, ela surge com base no Qualinstal, de forma a torná-la não só regional, que era o estado de São Paulo, mas a nível nacional. Quando vocês começaram com o programa, certamente a grande preocupação era a conformidade das instalações, mas é sempre complexo dar o primeiro passo. Como é que foi essa construção, Chaguri? Essa construção foi muito bonita, porque ela nasceu dentro do sindicato de instaladores, ou seja, os instaladores se uniram, porque principalmente na área de gás, né, na época onde a Comgás estava iniciando um processo de expansão muito grande, eles se uniram e falaram o seguinte: se a gente não se organiza, o mercado vira uma bagunça. E se nós não tivermos um mercado organizado, bem gerenciado, bem estruturado, o setor inteiro perde. Então vamos nos organizar, que havendo um mercado organizado, todas as empresas ganham. E ela surge desse movimento de empresas, e daí surge o Qualinstal. O Qualinstal surge até apoiado na época pelas concessionárias de gás, algumas empresas de materiais hidráulicos, pelo próprio sindicato, né, que suportou esse projeto inicialmente. E nisso nasce o Qualinstal, que era um programa de certificação de instaladora, né, onde todos esses participantes construíram o programa, que é a base do programa que está hoje. E ele surge, então, isso já em 2003, que surge o programa, dentro do Sim de Instalação, e ele começa a criar uma dimensão muito grande, porque a partir do momento que você tem um programa de certificação, as próprias instaladoras foram certificando, e as concessionárias de gás, entendendo que o programa para ela é um grande elemento que suportava um problema que eles tinham, que era o controle da qualidade dessas instaladoras. Então, na época, a Comgás, principalmente, ela provoca, né, um aumento da necessidade desses programas de certificação. E nisso surge o primeiro programa, que é o programa na área de gás, né? E hoje, se você for contratar uma empresa instaladora na área de gás, a Comgás só indica ou ela só orienta as empresas que estão certificadas para fazer qualquer atividade na área de gás.
E por que a gente trouxe esse tópico para esse programa, Chaguri? Porque dentro da área de facilities, em vários momentos, os profissionais também são instaladores. Pelo dinamismo dos sistemas, das instalações, de ampliações, reduções, mudanças de layout. Então, qualquer certificação, certamente, ela tem muito ganho e muito benefício também para o setor. Fala um pouquinho sobre a estrutura do programa, como é que ele está montado? Então, o programa ele surge, né, e ele está montado baseado na instaladora, na empresa instaladora, né? Ou muitas vezes a instaladora dentro de certos núcleos, né? Que nem você comentou agora de facilities, ou algumas construtoras que têm a sua própria instaladora. E por que ela surge dentro da instaladora? Porque um dos objetivos do programa é que a gente tenha uma instalação, que é o processo final, né, da execução de instalações ou manutenção, de forma adequada. Para a instalação estar de forma adequada, nós trabalhamos em cima da instaladora. E por que da instaladora? Porque através da instaladora a gente consegue fazer um controle de projetos, ou seja, a instaladora ele é o canal que avalia e identifica e valida o projeto. Você tem a área de materiais, então a instaladora é o agente que adquire material, que transporta material, que armazena material e que aplica o material. Você tem depois o segmento de mão de obra, a certificação e o controle sobre a mão de obra, ou seja, quem faz o controle da mão de obra, quem treina, quem capacita e quem gerencia a mão de obra é a instaladora. Então, basicamente, o programa está estruturado em projetos, controle de material, controle de mão de obra, controle do processo de instalação, que é o movimento de instalação, e depois o sistema de gestão, quer dizer, a parte gerencial da empresa. Por isso que ela está dividida basicamente em 5 segmentos, que é o que se faz de controle dessas empresas instaladoras. Quer dizer, a beleza do programa é que ele pegou todo o ciclo completo do processo, do projeto, da empresa, da mão de obra e materiais. De todo esse desenvolvimento, o programa vai para quase 20 anos, e daqui a pouquinho você fala um pouco do BIP. Ao longo todo esse período, quase 2 décadas, qual, na opinião de vocês, foi a ponta desses 5 pilares que mais teve desenvolvimento ou que mais teve dificuldades ao longo desses anos? Olha, nesses 5 anos, nesses quase 20, né, o grande movimento que teve a questão da mão de obra, né, a gente conseguiu unir essas empresas todas, né, que tinham o mesmo objetivo, treinar sua mão de obra. Porque na parte de material tem certas exigências, mas aí a gente joga essa responsabilidade para o fabricante, né? Então tem que ter norma, tem que ter certificação, tem que ter certo controle. Os fabricantes nos suportam de certa forma. Projeto é um elemento bem separado, quer dizer, você tem sempre uma empresa, uma pessoa qualificada para o projeto. Agora, na mão de obra, isso sempre esteve na mão da instaladora, quase que todo o processo de competência e avaliação da sua mão de obra. Esse foi a grande revolução do programa, porque ela conseguiu unir essas instaladoras de tal forma a criar demandas, né? Então, você tinha 30, 40, 50 empresas se certificando, e de repente falou assim, vamos nos unir aqui, vamos trazer, por exemplo, o Senai, vamos provocar o Senai para revisar os seus processos, seus treinamentos, suas capacitações. E o Senai sempre foi um agente muito aberto para isso, é um agente, assim, é uma das instituições que eu mais admiro hoje no Brasil, pela capacidade e flexibilidade que eles têm. Eles chegaram, em um determinado momento, Thiago, a começar a fazer essas capacitações dentro do canteiro de obras. E ele falou assim, você está sem tempo de mandar sua mão de obra para o Senai? Nós vamos até você. Então eles montaram centros de treinamento dentro do canteiro de obra, onde todos os instaladores saíam do seu trabalho meia hora antes, no canteiro, e durante um certo tempo eles ficavam de meia hora, 1 hora por dia, se requalificando. Então, esse foi um dos grandes movimentos. E agora nosso grande desafio é a questão do projeto. O projeto, a gente tem poucos sistemas de controle sobre o projeto, porque o projeto, apesar de ter normas para seguir, a grande inteligência do projeto está no projetista, né? na sua capacidade de desenvolver, na sua experiência, na sua expertise,
E isso é muito difícil de fazer certos controles. Então, o projeto a gente está agora no movimento junto com a Abracip, que é a Associação Brasileira dos Projetistas, exatamente estruturando um programa de controle sobre esses projetos, que daí sim ajuda a gente melhor no programa, né? E é bem aquilo que você comentou da importância de toda a cadeia estar evoluída, porque na prática a gente percebe claramente diferenças, ainda que todos sigam em tese as normas, mas você vê claramente diferenças de usabilidade, de economia, de eficiência de um projeto para o outro dentro da mesma disciplina, ainda como eu comentei que do ponto de vista normativo todos eles estejam indo para a mesma direção. Chaguri, você comentou que o programa nasceu com gás e depois ele se expandiu, não foi isso? É isso mesmo. Como a área de gás se expandiu muito rápido e até essa expansão foi motivada pelo contratante, né? Então a companhia de gás ela começou a criar essa régua, né, de exigência. A partir disso o programa expandiu, né? E expandiu na área de hidráulica. Na área de hidráulica, motivado, que isso é uma outra particularidade, né? Cada segmento você tem um agente que impulsiona, né, esse avanço. Então, na área de gás, o contratante, que no caso são as concessionárias, provocaram esse movimento. Na área hidráulica, esse movimento surgiu dos fabricantes de materiais, onde eles têm um passivo de atendimento pós-obra ou pós-venda muito grande. Então, deu um problema numa peça, numa cidade do interior distante, você sempre tem um engenheiro dessas empresas atendendo esses pós-obras e grande parte disso é problema de instalação. Então, eles pensaram assim, se a gente incentiva que esses instaladores tenham uma qualidade melhor, eu diminuo o meu custo de atendimento pós-obra. Então, na hidráulica, isso surgiu dos fabricantes. E eles apoiaram no desenvolvimento do programa, porque nós já conversamos em outra oportunidade que o pontapé inicial com as concessionárias de gás, você teve um aporte muito importante das concessionárias na construção do programa. Com a hidráulica isso também aconteceu? Na hidráulica isso também aconteceu. Inclusive os patrocinadores na área de hidráulica, eles são basicamente fabricantes. Então os fabricantes que aportam, né, esse projeto na parte de hidráulica. Na área de gás, uma parte fabricante, mas muito incentivada pelas concessionárias, né? Então, a gente percebe essa diferença de comportamento. Agora, na área elétrica, ela surge de uma forma muito engraçada, ela surge dos instaladores, inclusive com o aporte, muitas vezes, dos instaladores, de falar assim, nossa, eu, como empresa, eu sou diferente dos meus concorrentes, eu tenho um nível de controle diferente, então, nós temos que ter um programa desse para eu mostrar para o mercado que eu sou realmente diferente. Porque a gente sempre fica com aquela sensação, né? Quer dizer, todo setor que a gente conversa, qualquer um deles, a reclamação é sempre a mesma. De falar assim, o meu contratante sempre contrata por preço, sempre contrata por preço, sempre contrata por preço, não olha a qualidade. E daí a gente responde, fala assim, mas você mostra que você é diferente? Você mostra que sua qualidade é diferente? Né? E eles fizeram essa reflexão e falaram assim, realmente, nós do setor, isso acontece inclusive na área de projetos, né? Nós nos vendemos em cima do nome, mas esse nome ao longo do tempo muda, né? Mudam-se os sócios, mudam-se as pessoas, então a gente nunca sabe como essas empresas estão ao longo do tempo. Então elas perceberam a fragilidade e falaram assim, não, nós temos que ter um diferencial. Então na área elétrica, isso surge basicamente dos instaladores. Esse nosso terceiro segmento. E tem também um quarto pilar, no mínimo, da questão de projetos contra incêndio, certo, Chaguri? Isso. Tem 2 novos projetos que estão sendo desenvolvidos agora. Um deles é sistema de combate a incêndio, né? Que é interessantíssimo, porque a demanda agora vem do Corpo de Bombeiros. E por que a demanda vem do Corpo de Bombeiros? Pelo seguinte, depois de alguns acidentes que nós tivemos recentes, principalmente em função da Boate Kiss, o Corpo de Bombeiros ele percebeu que ele faz muito além do que ele deveria. Então hoje o Corpo de Bombeiros, o que ele faz? Ele faz verificação de projeto, ele faz a validação de projeto, ele faz validação de material, ele faz a vistoria dos locais,
Ele, para gerar o AVCB, ele faz a vistoria do empreendimento e ele libera o empreendimento. O que acontece no processo? Acontece que essa responsabilidade não deveria ser deles. Eles são corresponsáveis porque isso ainda está na mão deles. Então, o que acontece? Qualquer problema que acontece, você pode até corresponsabilizar o Corpo de Bombeiros se ele participou disso. E as ações dele são limitadas. Por exemplo, quando ele faz o AVCB, ele olha as instalações executadas. Então ele vê os bicos de sprinkler, mas ele não vê a rede, né? Ele vê o hidrante, mas não vê a rede. Ele não sabe como é que está as características disso. Então, ele percebe que há uma fragilidade muito grande do processo. Então, da onde está vindo a demanda? Está vindo a demanda dele diz o seguinte: eu não quero mais essa corresponsabilidade. Curioso que você diz dessa amplitude de responsabilidades, porque hoje, quando tem um acidente, há um grande divisor de águas. A primeira informação que é averiguada é: o prédio tinha ou não tinha, o empreendimento tinha ou não tinha VCB. Se ele não tinha, todo o foco da investigação cai sobre o proprietário e sobre as empresas que estavam envolvidas. Quando ele tinha, parece que só vai para o corpo de bombeiro, do tipo: olha, mas eu tenho a VCB, quer dizer que tudo que está aqui por trás está de acordo. E não é bem assim em nenhum dos dois casos, né, Chaguri? Perfeito, é isso mesmo. O Corpo de Bombeiros, eles têm uma equipe técnica maravilhosa, uma estrutura técnica fantástica. Eles fazem um trabalho invejável e eles ainda assumem a responsabilidade por esse excesso de apoio que ele dá à sociedade. E que não é o correto, porque a responsabilidade é do projetista, a responsabilidade é do instalador, a responsabilidade é do proprietário do imóvel em manter aquilo de forma segura. Então, quem dita as regras, o Corpo de Bombeiros ajuda a editar as regras. Até uma coisa que eles fizeram ao longo do tempo, quando eles viram que existiam falhas no processo normativo, eles criaram as ITs, de falar assim, se a sociedade convencional, sociedade técnica, não está na agilidade que nós precisamos para a segurança do edifício, nós vamos assumir essa responsabilidade. E até a responsabilidade de regulador do setor, eles assumiram, que é uma responsabilidade muito grande. E agora nós temos que trazer essa responsabilidade de volta para quem de direito. O Corpo de Bombeiros eles têm que ser um apoio técnico e não a responsabilidade sobre todo o processo deles. Certamente a gente vai marcar um bate-papo só para falar sobre isso. E tem também o grupo técnico, a estrutura para sistemas de energia solar, né? Que é o outro novo projeto que vocês estão, não é, Chaguri? Isso. Da energia solar, nós desenvolvemos todo um projeto, que é a energia solar térmica. Esse projeto foi desenvolvido e ele foi desenvolvido exatamente também com o apoio dos instaladores, inclusive com vários instaladores suportando o programa. Num movimento que foi interessante, porque na época em São Paulo veio uma lei de energia solar, obrigando todo empreendimento a ter aquecimento de água por energia solar. E quando veio essa lei, nós não tínhamos uma estrutura de instaladores, ou uma grande estrutura de instaladores capacitados para executar a lei. Então, aquela coisa que a lei veio antes do mercado estar preparado, né? E eles viram que havia um risco, né, desse mercado ter mais problemas do que solução. Esse projeto foi todo desenvolvido para a parte de energia solar térmica também suportado pela área de instalações. Nesses 5 pilares, aproximadamente quantas empresas, quantos profissionais já passaram pelo curso, já foram formados, já foram habilitados, certificados no programa? Olha, no programa hoje você tem quase 40 empresas certificadas, né, de tudo quanto é tamanho no Brasil inteiro. E na parte de mão de obra, houve um movimento muito grande via Senai. Então, esse controle o Senai faz, né, hoje da mão de obra qualificada. Agora, de empresas, hoje são mais de 40 empresas certificadas hoje no BIP, né? Que era a minha próxima pergunta. Fala da evolução do Qualinstall e da transformação do BIP, que, salvo engano, aconteceu há uns 2 anos atrás, 2, 3 anos atrás, não foi isso, Chaguri? É isso mesmo. O BIP ele mudou recentemente, mudou agora em 2018, né, no segundo semestre. E o BIP ele veio num outro movimento. Fala antes o que é o BIP. Explica o que é o BIP. Perfeito. O BIP ele é uma evolução do Qualinstall, o que a gente define hoje como Build Installation Performance, né,
que é uma certificação não só de qualificação, mas de desempenho dessas instaladoras. E ele nasce exatamente quando a Brinstal foi convidada para fazer parte da diretoria da World Plumbing Council, na África do Sul, né, foi a primeira reunião que nós tivemos, e quando a gente apresentou o programa, eles inclusive começaram a nos provocar do ponto de vista de não só a qualidade do processo de instalação, mas de desempenho. E desempenho estava na ordem do dia, e nós já havíamos sido cobrados pelas instaladoras de que eles queriam mais, ou seja, eu não quero ser só certificado, eu quero ser certificado, mas eu quero mostrar que eu tenho outro diferencial não ser certificados. E daí nasce o BIP, porque daí o BIP ele começa não só a validar certos requisitos, mas quantificar o que aqueles requisitos representam do ponto de vista de pontuação. Então, por exemplo, quando uma empresa instaladora ela treina ele mesmo, a própria mão de obra, é um treinamento, é uma capacitação. Então ele recebe uma certa pontuação. Só que se ele manda para uma escola ou para um centro de treinamento, como por exemplo o Senai, também é uma qualificação, também é uma capacitação da mão de obra, mas é num outro grau, é num outro nível, né? Então a gente começa a pontuar essas diferenças de níveis para que haja dois movimentos, né? Primeiro é para que a gente consiga mostrar essas empresas que estão fazendo algo a mais e para provocar o mercado a subir o nível, né? A gente percebeu que estava todo mundo no mesmo nível. Muito similar ao que o Inmetro faz nos programas de certificação de equipamentos, né? Que nem geladeira, por exemplo. Então, a experiência do Inmetro, inclusive a ideia surge numa conversa com a equipe do Inmetro. A experiência do Inmetro é o seguinte: você coloca o nível A, B, C, D ou E. Na primeira certificação você tem um grupo A, um grupo B, um grupo C, um grupo D. No próximo ciclo, aquele grupo D não quer mais ser D, ele quer ser A. Então ele começa a trabalhar para ele ser A. E de repente todo mundo vai para o A. E daí o Inmetro é obrigado a puxar a régua para cima. Então os programas de certificação de equipamentos do Inmetro, eles são muito bem sucedidos, exatamente por essa provocação ao mercado em subir a régua, né? E é disso que surge o BIP. Então o BIP hoje, ele não só certifica a empresa instaladora, mas ele faz uma pontuação por desempenho. E essa é a ideia do programa a partir de agora. Principalmente porque as normas de desempenho, que nem são tão mais novas assim, mas elas estão conectadas com tudo isso. Não é só fazer bem feito, mas garantir que o processo continue em conformidade depois da utilização, depois que ele está em funcionamento, não é isso? Perfeito, é isso aí. O que a gente chama de a velha nova norma de desempenho, que inclusive a gente começou o processo de revisão agora, de parte dessas normas, né? Elas fazem essa provocação, quer dizer, nós não entregamos mais um edifício, um sistema predial, nós entregamos com mais alguma coisa. E é uma coisa e é uma discussão que nós temos feito constantemente, que de toda evolução tecnológica, de toda evolução dos processos construtivos, de toda evolução das edificações dos últimos anos e dos próximos anos, nós vamos nos concentrar em sistemas prediais. Ou seja, se a gente falar em tecnologia, inovação, a gente está falando em sistemas prediais. Então a gente está falando de energia elétrica, a gente está falando de gás, a gente está falando de água, de automação, controle, inteligência artificial vinculada a esses processos. E isso vai demandar do setor, e já está demandando do setor, uma velocidade muito rápida para tudo. E o que nós estamos com muita dificuldade é fazer com que as instaladoras ou o processo de instalação ele evolua no mesmo ritmo. Então eu vou te dar um exemplo de projeto. A tecnologia está tão rápida que quando a gente inicia um projeto, quando eu terminar este projeto, ele já pode estar desatualizado do ponto de vista de tecnologia. E eu não tenho dúvida, né, Chaguri, nós conversávamos sobre isso, de que os aspectos do home office, as pessoas dentro de casa atuando, falando um pouco do mercado residencial, eles desnudaram algumas fragilidades ou necessidades que
há 18 meses atrás, alguém em cima de uma prancheta, entre aspas, fazendo um projeto, ele jamais se preocupou do ponto de vista de disponibilidade dos sistemas, de eficiência acústica, de eficiência térmica. Então toda a cadeia vai ser muito pressionada a partir dessa nova realidade. Sem dúvida. E isso está vindo não só... Ele vem uma pressão não só de projeto, veio uma pressão da sociedade, ele veio uma pressão, agora abrindo um pouco na área de facilities, eles, em função do aumento de custo desses insumos, vem uma pressão já do ponto de vista de pensar na operação do sistema, e agora ele vem uma pressão via governo. Então, por que via governo? Porque o governo há muito tempo já tem planejado o estágio onde nós estamos, onde o custo da infraestrutura para suportar esses consumos todos, não importa qual, né? Água, energia elétrica, gás, ele tem um custo muito intenso. Então, em vez de eu manter o governo correndo atrás de suportar essa infraestrutura, o governo tende agora a incentivar a redução desse consumo. Então, só por curiosidade, hoje, quando nós compramos um chuveiro elétrico de uma residência, que pode custar de 80 a 100 reais aí no mercado, o governo ele pode chegar a custear quase $2.500 para essa infraestrutura desse chuveiro elétrico. Cada metro cúbico de água que nós consumimos representa um consumo de energia elevadíssimo. Hoje a Sabesp é um dos maiores consumidores de energia elétrica do estado de São Paulo. E nós ainda continuamos queimando carvão, gás natural, estamos continuando Angra 3 para suportar a demanda de energia elétrica para tudo isso, para a água, para o nosso consumo de energia elétrica pura. Então, vai vir, e já está vindo, uma pressão via governo para que toda essa tecnologia, todo esse movimento, ele seja mais rápido possível. E isso tende a mudar tudo. Os materiais que nós aplicamos, as características dos projetos que nós fazemos, como que nós gerenciamos esse pós-obra. Então, está mais do que claro que não importa eu entregar um edifício mega eficiente para o usuário se eu não ajudá-lo a gerir esse edifício de forma eficiente. Porque daí eu estou entregando para ele um Volvo com uma tecnologia alta, um desempenho alto, e de repente ele está usando o carro com o vidro aberto e ligado, ar-condicionado, 3 steps, pneu descalibrado, e usando muito mais gente do que deveria dentro do carro, o carro vai consumir muito mais. Todas aquelas gorduras que nós tínhamos, onde essas discussões acabavam ficando sempre relegadas a segundo plano, mão de obra barata, custo de insumo barato, energia, né, custo irrisório, água, elas acabaram, essas gorduras já foram. Então hoje a gente já está vivendo uma realidade que já há muito tempo de outros países desenvolvidos, que justamente por essa pressão dos insumos serem caros, tiveram que aperfeiçoar os seus processos envolvendo os serviços. Então acho que a gente está vivendo neste momento e acontecendo de uma forma muito rápida, né? Perfeito, é isso aí. Eu acho que é o novo ciclo agora, é a gestão desses sistemas, gestão desses insumos, né? Muito bom. Chaguri, para encaminhar para o final, eu acho que ficou muito claro para o nosso pessoal, para o nosso público, que tudo isso que você falou do aspecto da gestão do projeto, da instalação, ele tem uma conexão muito forte com a área de serviços, com a área de facility, que está o tempo todo operando, atuando, ajustando, ampliando, reduzindo, mudando as suas instalações. Então, sistemas de instalação, ainda que não na volumetria e na complexidade de uma grande obra nova, mas eles fazem parte do dia a dia, e quantas vezes a gente não vê projetos muito bem concebidos que depois de alguns anos de operação eles estão completamente desconfigurados por conta destes ajustes e rabichos que foram feitos sem critérios, e a edificação ela perde eficiência. Basta ver a enormidade de projetos que nascem, de edificações que nascem com a certificação LEED de projeto, e a hora que você volta 2, 3 anos atrás, se aquilo fosse buscado uma certificação para Operations and Maintenance, provavelmente ela não seria certificada. Tamanha desconfiguração que aconteceu. Então, baseado a este cenário,
Se hoje o profissional, a empresa que está ouvindo isso aqui, quiser saber mais sobre o BIP, quiser participar dos programas de treinamento, o que ele faz? Para onde ele vai? E aí a pergunta também se ramifica. Sendo ele um profissional individual, sendo ele uma empresa, que caminhos ele pode buscar para tentar buscar essa qualificação? Todo o programa está dentro do site da Abrinstall, né, que é abrinstall.org.br. Lá você tem um link específico sobre o BIP. E lá você tem toda a orientação do programa. Inclusive você pode solicitar os requisitos. Por que é importante os requisitos? Porque é uma orientação básica e isso pode ajudar tanto para as empresas que contratam instaladores, né? Não só de instalação, mas de manutenção e gestão do sistema. Então essas empresas elas podem exigir ou solicitar ou diferenciar essas empresas que sejam certificadas, isso ajuda muito ao controle dela. Ou elas, quando têm equipes próprias, ou até pessoas individuais, nada impede delas se certificarem. Então toda a estrutura está pronta e o processo de certificação é muito interessante, porque ele traz de volta toda uma estrutura de controle da própria empresa. Então, no passado, eu via muita reclamação, a gente falava assim, mas eu vou ter que ter mais controle, eu vou ter que ter mais isso, mais aquilo. E ao longo do tempo, essas empresas perceberam que, em cima dos controles que elas fazem e dos sistemas que elas gerenciam, ela tem uma redução de custo significativo. Não só um aumento de qualidade e desempenho, mas uma redução de custo de otimização de processo. Então, tudo isso está dentro lá do programa do BIP, no site da Abrinstall, que é abrinstall.org.br, e qualquer dúvida pode mandar mensagem para a gente que a gente responde lá e ajuda no que for possível. O endereço do site também está aqui na descrição deste programa. Chaguri, uma última mensagem para a gente encerrar sobre o programa, sobre o mercado. Tiago, parabéns pelo programa, parabéns pelo projeto. Eu acho que são movimentos que só agregam valor, que só trazem união do setor, e isso sempre traz para a gente um movimento sempre de crescimento. Então, primeiro, parabenizá-lo, agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, discutindo, batendo papo. Lembrando que sempre que a gente conversa sobre o tema, principalmente com você, sempre surge mais ideias e dúvidas e coisas que a gente tem que ainda evoluir. Agradecer aí quem está ouvindo a gente. Estou aqui deixando disponível nossos contatos, caso queiram se aprofundar no tema ou sugerir melhorias ou debater mais o assunto. Estamos aqui à disposição e obrigado novamente. Chaguri, eu que agradeço. A gente certamente vai voltar a falar mais sobre esses temas aqui devido à quantidade, à profusão de ideias, não só suas, mas que a Abrinstall leva para o mercado. Para vocês que estão ouvindo, obrigado pela audiência, continuem seguindo a gente e fiquem atentos que semana que vem tem mais conteúdo para vocês. Um abraço e até a próxima.